Marquinhos, quando a Recreativa surgiu, a Rainha Elizabeth não tinha virado rainha ainda, cara. Aí não era rainha? Não, ela assumiu o trono em 1954. A Recreativa já estava é de outubro de 50. Então, em Poços, a gente está em todas as 25 escolas públicas para os 12 mil alunos do ensino fundamental de primeiro a nono ano, né? Inclusive as escolas rurais. A média de tempo de um assinante conosco hoje é de 27 anos. A média. A gente tem assinantes que estão desde o número 1 da Recreativa. Tem um assinante que tem 102 anos. Nossa. E ele está desde o número 1 da Recreativa. E ele é assinante até hoje. Sim. Opa! E aí, gente, como é que é? Tudo bem? Grande abraço. Voltamos para mais esta quinta-feira, né? Mais um Café com Manteiga chegando, né? Na maior alegria, né? Hoje nós temos aqui um convidado, como eu digo sempre, todas as vezes um convidado especial. E eu quero dizer o seguinte, hoje eu tô com a garganta meio braba, viu? Eu peguei aí um resfriadinho, tô saindo desse resfriado, portanto, né, se saiu uma tossezinha aqui no meio da conversa aqui, vocês há de relevar, porque hoje está difícil para mim. Mas está aí, estamos aqui para mais um Café com Manteiga e o meu convidado hoje é um empresário, é um amigo, o Rubens Mussolin Massa, sou amigo das duas famílias e do próprio Rubens, né, que a gente chama de Rubinho, desde criança. Hoje ele veio bater um papo com a gente. Ele é mestre e PhD em empreendedorismo e decisões de incerteza. Então, eu botei até aqui porque ele vai explicar exatamente o que é isso para a gente, né? Professor e coordenador da disciplina de experiência empreendedora na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, FGV, de São Paulo, né? E ele é CEO também da A Recreativa. É muito importante a gente falar disso daqui, porque essa empresa é uma empresa de 73 anos, né? É a primeira revista de palavras cruzadas do Brasil, é a revista que está hoje, nesse 73, é a mais antiga hoje, né? Em todas as bancas, circulando em todas as bancas do país. É muito importante a gente saber disso, saber que essa empresa foi uma empresa fundada aqui, uma empresa familiar, que hoje ele é o CEO dessa empresa, né? E a empresa hoje, né, conta com 4 unidades de negócios, uma editora, uma distribuidora e a Penguin. A Penguin, que é a empresa de tecnologia. Que é a empresa de tecnologia para a educação, que inclusive foi o próprio Rubens Massa que fundou essas 3 últimas empresas. Então o Rubens veio aqui para a gente bater um papo e nós vamos falar de tecnologia e vamos ver se nós vamos começar pela a Recreativa ou por onde que nós vamos começar. Mas o importante é que o Rubens já está aqui, de uma forma ou de outra nós começamos, seja de lá ou de cá, né, Rubens? Isso. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu, meu irmão? Cara, fico lisonjeado pelo convite, acho muito importante esse trabalho, a gente estava falando, né, uma forma de documentar a história da cidade, o que acontece no momento, ficar disponível isso para a posteridade, é um prazer estar aqui, com esse teu trabalho há muito tempo e acho que o papo vai ser legal. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. É exatamente isso, sabe, o Rubens? Vou chamar de Rubinho conforme eu chamo. Fica à vontade. Pra gente é muito importante, você ver, uns 3 programas atrás, né, Marcos? Nós fizemos aqui o Araújo. Sim, muito legal. Muito legal, quero assistir, ainda não assisti. Então, assiste o Araújo, você vai gostar, porque ele conta a história da casa dele, né, que é a cantina do Araújo, ele conta como é que começou tudo. Muito legal, entendeu? Né? Então a gente traz, o nosso papel aqui é trazer o que é legal para o povo saber, porque muita gente sabe hoje, sabe da Recreativa, por exemplo, mas não conhece o fundamento da Recreativa, não sabe, né, o tanto quanto ela precisa ser mais conhecida, principalmente para os mais novos, né? Sim, verdade. É isso. Por onde que nós vamos começar? Nós vamos começar falando de tecnologia ou você quer começar falando da Recreativa? Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Qual é Lá em 1950, pode ser? Pode ser. A gente vai chegando até aqui de um jeito bacana. O Manteiga, meu avô foi um cara visionário. Ele nasceu no Brasil, ele chama Oven Ranieri Mussolini. Uhum. Ele nasceu no Brasil, mas ele foi para a Itália logo pequeno e cresceu lá na Itália, fascista,
né? Teve aula de cultura, educação fascista, e era muito fã de revistas de palavras cruzadas italianas, né? Principalmente uma que chama La Settimana Enigmistica, que existe até hoje, que foi a grande inspiração para a Recreativa. Tá. Quando ele voltou para o Brasil, um pouco antes dos 20 anos ali, ele foi trabalhar no Banco do Estado de São Paulo e se aposentou lá. Mas no meio desse caminho, em 1950, ele com 2 amigos lá no Banco do Estado de São Paulo, que também eram fãs de palavras cruzadas, perceberam que faltava isso no Brasil. Não existia. Não existia, eles eram fãs, eles davam um jeito de conseguir as revistas de alguém que ia viajar ou alguém que importava aquilo. Imagina, em 1950, né? E começaram a produzir as próprias revistas. Agora você imagina... Mas já com o intuito, já tinha a visão empresarial? Sim, com o intuito, a primeira já foi lançada em bancas, já tinha patrocinador... Até então ele estava aposentado já do banco. Não, era paralelo. Ele foi se aposentar quase no final da década de 70. Né? Quer dizer, ele produziu durante mais de 20 e poucos anos em paralelo. Ele produzia as revistas à noite, na casa dele. Né? E começou do começo, porque não existia nada. Inclusive, não existia um dicionário, por exemplo, que subsidiasse a criação dos termos muito próprios de palavras cruzadas. Porque tinha um dicionário Aurélio, por exemplo, mas se você vai olhar no Aurélio, é uma definição ao pé da letra, né? Enquanto as definições de palavras cruzadas, elas têm humor, elas têm um sentido figurativo. Então, por exemplo, lágrima nas palavras cruzadas vira uma gota de emoção, né? O fim do mundo, por exemplo, é DO, né? Porque são as 2 últimas letras de mundo. Então, a linguagem das palavras cruzadas ela é muito específica e não existia nada no Brasil. Então, em 1950, ele começou a produzir não só a primeira revista, mas um universo que subsidiasse um círculo de cruzadistas, que é como a gente chama quem faz palavras cruzadas, que essas pessoas pudessem consultar e que ele mesmo pudesse ter como base. Então, além de criar a revista, em volta ele criou um universo. Eles criou um dicionário próprio que a gente utiliza até hoje como base da Recreativa, que é o dicionário Mussolini, que é um dicionário com mais de 150 mil verbetes. Ele criou isso? Ele criou à mão, são 11 volumes escritos à mão. Dessa grossura, ele criou um dicionário de mitologia, ele criou um dicionário geográfico. Explica uma coisa, qual era a formação do teu avô? Meu avô não tem curso superior. Era um curioso por natureza, um intelectual. Era um bancário. E era um bancário. Trabalhava lá no centro de São Paulo, na sede do Banespa, naquele prédião, que é o símbolo de São Paulo, que todo mundo conhece, né? Logo nas primeiras edições, os sócios saíram e ele seguiu essa carreira solo. Com a Recreativa, que hoje, em outubro, completa 73 anos, cara. É uma coisa, assim, incrível, porque nasceu, de fato, do amor dele por aquilo, de um hobby, com o intuito de se tornar um negócio, mas... uma área completamente inexplorada. Mesmo revistas, na época tinha 2, 3, né, dos diversos títulos. E ele foi construindo aquilo sem computador, sem nada. Imagina, os grids de palavras cruzadas, ele desenhava à mão, na cartolina, né? Depois aquilo era enviado para a gráfica, reduzido para digitar. Era um processo extremamente artesanal. E eu não sei, sinceramente, como é que ele conseguia fazer tudo isso, porque hoje, para fazer 8 revistas, mas são 4, na verdade. Duas tiragens. Com 2 tiragens. A gente precisa de uma equipe grande, com computador, com tudo, né, com toda a estrutura pronta. Para mim ainda é um mistério como é que ele conseguia fazer aquilo sozinho, na casa dele. Época, né? Um negócio bem caseiro. Exatamente. Né? E com o auxílio da família, né? Por exemplo, meu tio Luciano, né? Luciano Mussolini, lá do Olívia e da Recreativa. Ele está na Recreativa há 54 anos, ininterruptos. Ele começou com meu avô com 13 anos, ajudando ele na casa dele. O escritório da Recreativa era dentro do quarto da minha mãe e ele ajudava. Então a Recreativa tem esse DNA familiar envolvido. Ela é uma empresa familiar. Ela é uma empresa familiar. Ela tem esse DNA dela até os 50 e poucos anos dela. Ele era sediado na casa da minha avó mesmo,
né? E faz 20 e poucos anos que ela, de fato, tomou um formato mais organizacional, com escritório próprio, mas sempre foi uma empresa de grande relevância nacional, mas com uma estrutura extremamente enxuta e uma comunidade de leitores muito própria. Para você ter uma ideia, a média... Você está falando de um leitor fiel. Extremamente fiel. É isso que eu ia falar. Para você ter uma ideia, a média de tempo de um assinante conosco hoje é de 27 anos. A média. A gente tem assinantes que estão desde o número 1 da Recreativa. Tem um assinante que tem 102 anos. Nossa, e ele está desde o número 1 da Recreativa. E ele é assinante até hoje. Sim. E a Recreativa, ela está hoje ainda, ela é muito relevante. Hoje ela é a revista que mais vende em banca no Brasil. Tá? No Brasil inteiro. Então a gente está hoje em 6 mil pontos de venda. A gente tem uma tiragem de quase 50 mil exemplares por mês. Isso é muito, né? É muito. Para os dias de hoje, para a tecnologia que nós temos hoje. Isso. O cara ir na banca de revista comprar a palavra cruzada, sim, tem que ser o ó do Borogodó, né? Exatamente. É? Além de um número significante de assinantes e um público extremamente fiel. Né? É uma comunidade muito própria. A Recreativa, ela nunca teve anúncio. Nunca teve anúncio. Então ela se baseou num modelo de venda em banca. Né? Isso fez com que ela conseguisse atravessar a crise que o mercado editorial viveu. Mas ela nunca teve anúncio por falta de um departamento comercial ou porque o seu avô não quis? Sim, na época, né? Falar, no começo tinha. Era o borracheiro, a padaria e etc. ali, né? Com o tempo, ele foi se especializando, a venda de banca sempre foi muito significativa e nunca teve esse olhar. Depois os filhos assumiram, né? Quer dizer, o Luciano, o Adriano, a minha mãe, que é a Sandra, a Paula, trabalhou lá há bastante tempo também. E eles também sempre tiveram um olhar para o produto. Sempre foi um negócio que ele aconteceu muito naturalmente e o olhar sempre foi para o produto. Eu enxergo que, mas sabe, o ofício de família? Né, que tem o ofício do sapateiro. Vem do pai para ver, do avô para o pai, do pai para o filho, e aí vai. Exatamente. Eu enxergo as palavras cruzadas como um ofício de família, no nosso caso. Todo mundo ali viveu isso intensamente, continuamente. E agora é a tua vez. E agora é minha vez. A gente chama. Quem faz palavras cruzadas não é o cruzadista. Quem resolve é o cruzadista. Quem cria a palavra certa é cruciverbalista. Então tem uma família de cruciverbalistas. E quem escreve dicionários, que é o caso do meu avô, é um lexicógrafo. Você sabe por que eu perguntei qual era a formação acadêmica do teu avô? Porque o camarada, para criar o que ele criou... um intelectual, assim, de tirar um chapéu. Não é? Um gentleman também, um cara assim, muito... As poucas pessoas que a gente conhece que são unanimidade. Né? O meu avô é uma pessoa que eu nunca ouvi ninguém falar mal dele. Impressionante, assim. A luz, né? É uma luz, né? Não dá para explicar, né? Aliás, não é porque está na tua presença, e eu sou amigo do pessoal, dos teus filhos principalmente, né? E mais especificamente do Adriano, né? E o próprio Luciano, mas a família Mussolini é uma família querida, né? Minha própria família. E o teu pai, o Rubinho, que é meu amigo. Meu pai é gente boa, também almocei com ele hoje. Fazia um tempo que a gente não se via, correria, hoje a gente almoçou. Você também tem dificuldade? Um pouquinho, Marquinhos. Eu tenho uma dificuldade de falar com o Lucas, eu falo com o Lucas através de mensagem, né? E ele pede, não manda áudio não, por favor, manda escrito. Manda escrito. Eu falei, Lucão, pelo amor de Deus. Não, pai, eu tô ocupado. Eu falei, mas será que você não tem 1 minuto? Pois ainda mais para um pai radialista, né? Mandar por escrito deve ser um terror, né? Vamos mostrar aqui. Então, na verdade, o Rubens está me mostrando aqui o seguinte, né? Isso aqui vai assim, do jeito que ele me explicou, por grau de... Ela vai crescendo... grau de dificuldade, né? Ou facilidade. Sim. Aí ela começa... tudo isso é recreativa, né? Tudo isso é recreativa. Você quer explicar isso melhor pra gente? Sim, explico, claro. Por favor. A Recreativa ela tem 8 lançamentos mensais.
né? Pode mostrar que se desdobra em 4 títulos. Então, cada um desses títulos tem 2 lançamentos dentro do mês. Quinzenalmente, a gente lança um. Que são 8 no total, Isso. né? Todos os nossos títulos são muito difíceis, tá? Eles não se enquadram muito bem como um passatempo, é mais um desafio. Tanto que as revistas parecem um caderno de provas. Você abrir, você vai ver que ela é densa, ela é pesada, assim. Ela se especializou em atender um público erudito mesmo, um público que gosta de um conhecimento mais denso. Que quer parar e pensar, botar a cabeça para funcionar. Que é um desafio. Desafio a gente se intitula como Palavras Cruzadas e Desafios Inteligentes, né? Aí o tipo de jogo vai delimitar a dificuldade. Então a Relax, ela tem jogos menores. É a mais levinha. Com mais casas mortas, que é o nome que a gente dá para esse negocinho aqui preto, que separa a palavra, né? E vai crescendo em nível de dificuldade. Aí vem a segunda, que é aquele. A segunda é a recreativa. Passa pela recreativa, que foi o primeiro título, que é intermediário. E aí ela vai, já tem um pouquinho, o grau de dificuldade é um pouco mais. Vai subindo. Elevado. E aí chega na QI, que já tem um grau de dificuldade bem maior. Você pega aqui, ó, são jogos, por exemplo, que não tem nem casas mortas, ó, tá vendo? Eu não sei fazer a palavra cruzada, nem aquela do tio Patinha, lembra, querido? Então, antigamente eu via. Distante daquela. E tem mais de... Então, isso que eu ia falar, tem muitos jogos em branco, que a gente chama, que obviamente tem a separação entre as palavras, mas é a pessoa que tem que colocar, então ela não sabe quantas letras tem cada uma das dicas, das chaves que são dadas, por exemplo, na resposta, né? Para dificultar, tudo para dificultar. E quando você fala em grau de dificuldade, essa QI, por exemplo, pro cara... eu não resolvo. Eu não sei resolver. Eu resolvo fácil, tá? Tá resolvido. Tá resolvido, né? Esse que você mostrou aqui agora, em quanto tempo um cara cobra matei? Marquinho, a gente tem leitor que resolve a revista inteira em 3 dias, cara. Demora isso tudo? Eu tô pensando que isso é imagina, isso aqui uma é um hora, desafio. 1 hora e meia. Olha, se eu fosse resolver a revista inteira, uma recreativa eu demoraria mais de um mês. Porque é muito denso, é muita... Ele perguntou os tipos de jogos, tem mais de 30 tipos de jogos diferentes aqui então dentro, não é só as palavras cruzadas, né? A gente fala a palavra cruzada, mas ela não é uma palavra cruzada simples. Né? Não, tem as palavras cruzadas, tem os sudokus, tem o Godoku, que é um sudoku com letras, tem o Simbiose, que é um tipo de jogo que usa números e letras, tem cruzadas sem chaves, que você tem que deduzir só por lógica as letras. Então o cara, quando o sujeito vai à banca de revista, fala, olha, eu quero uma recreativa, qual que você quer? Eu quero a PhD. Tem que ser um cobrão. Ou então eu quero a Relax. A Relax. Né? E você quer saber uma coisa? O cara sabe o que ele está comprando. Sabe, né? Exatamente. Só falta vir com nome e CPF na capa. Né? Os donos jornaleiros de banco, eles falam isso pra gente. É um público muito fiel. Não é uma compra de ocasião. Exatamente, é isso que eu te dizer. Isso, são pessoas que estão há anos e que vão construindo o hábito. Seja quando você fala de anos, quantos anos? Marquinho, a gente tem... De assinatura eu tô falando. 27 anos em média, mas a gente tem famílias inteiras que o avô fazia, o exatamente, filho, o neto. É um hábito de família e tem uma memória afetiva envolvida, né? Então, muita gente não faz mais, mas quando a gente chega com uma revista, ele olha e fala assim, nossa, isso me lembra tanto a minha avó, me lembra tanto os momentos da minha mãe. Outro dia eu fui para Gonçalves, lá em Gonçalves eu fui numa loja e conversa vai, conversa vem, minha esposa falou da recreativa. A hora que ela falou recreativa, a mulher começou a chorar. Porque ela falou, nossa, agora eu lembrei da minha mãe, que a minha mãe sentava, fazia. Então, ela é um símbolo, né? Um patrimônio cultural do país, muito importante, por isso a gente toma muito cuidado em tudo que é feito e procura nem mudar a linha editorial, porque é mas se ela vem funcionando assim há 73 anos... Marquinhos, imagina que produto que você conhece que atravessou 7 décadas sem mudar o modelo de negócio. É muito raro, é um caso muito específico. Vai lá, 27, 28, 30 anos. Sim. Né? Com o mesmo assinante, a mesma família assinante. E eu falo de boca cheia como fã, porque esse trabalho de chegar nesse ponto não foi meu, né? Foi o trabalho do meu avô, foi o trabalho dos meus tios. Sim, mas você dá continuidade nesse trabalho hoje, né? Da minha mãe, e eu fico, assim, encantado com o que eles fizeram para trazer até esse ponto. É a partir de
de alguns anos para cá, eu dei minha contribuição para outras áreas e tal, mas e mantendo esse legado, expandindo esse legado, mas com muito respeito ao que foi feito até aqui. E você continua mantendo a mesma linha de trabalho, etc. Marquinhos, eu não me envolvo no conteúdo. Né? O Adriano e o Luciano ainda estão à frente. Existe um grupo muito fechado e eu procuro interferir o mínimo possível. O máximo que eu faço é palpitar na capa, dar uma modernizada no layout. E assim também, que uma coisa que eu estou vendo assim, a capa dela eu achei bem, assim, vamos dizer, bem nostálgica, né? Preto e branco, etc e tal, não é? Ao mesmo tempo, a gente procura dialogar sempre com a história dela, né? Com essas 7 décadas e com o moderno, né? Então, você vê, a gente usa letras muito modernas, assim, muito novas, ao mesmo tempo que figuras recortadas, com históricas, né? Porque isso aqui, Marquinhos, quando a Recreativa surgiu, a Rainha Elizabeth não tinha virado rainha ainda, cara. Mas não era rainha? Não, ela assumiu o trono em 1954, a Recreativa já estava de outubro de 50. Olha quanta história, cara, atravessou a história do Rubião, contemporâneo. Fala pra mim, e essa PhD aqui? Fala um pouquinho. A PhD... Essa é os nossos leitores, eles é um mundo à parte. Tá? É um lugar, assim, com pessoas muito peculiares, né? E eles gostam de desafios cada vez mais difíceis. Então, por exemplo, a Relax, que é a mais fácil, é a que menos vende. Hoje, a PhD, que é a mais difícil, é a revista que mais vende. Então ela é feita para um cara, ou melhor, ela é feita para quem quiser. Mas quem vai comprar hoje é um cara que tem um QI elevado. Né? Exatamente. Tem muito a ver com inteligência, mas também tem muito a ver com hábito. Né? Porque a partir do momento que você vai entrando nesse segmento, você vai entendendo as manhas. Aí você vai aprendendo. Você vai aprendendo, você vai até decorando. Né? Porque então você quer dizer que o cara pode começar com a Relax? Sim. E aí ele vai para a Recreativa, ele vai aprendendo a mexer, vai trabalhar, vamos dizer, a ser um cruzadista, é isso? Isso, um cruzadista. E aí ele vai aumentando o grau dele até ele chegar lá na PhD e por aí. Exatamente. É um trabalho de anos, né? Que exige paciência e que, aliás, é uma coisa muito moderna, porque voltou a ser uma coisa moderna, porque todo mundo afundado no mundo digital, estressado, aqui é um momento que você tem para focar no presente. Eu chamo isso de meditação ativa, né? Você consegue se concentrar no presente, desligar das coisas, fazer uma higiene mental para mudar a chavinha quando você está chegando em casa, ou quando você vai estar estressado com alguma coisa. Então isso aqui não envelhece. E eu pensei, olha para você ver a importância, a gente está falando desse assunto e trazendo essa revista aqui, a Criativa, porque... Olha, para você ver, a gente tem que admitir quando a gente erra, mesmo que no subconsciente. Para mim, Palavra Cruzada hoje era coisa do passado. Então, pois é. E não é. Inclusive... Quem vai comprar Palavra Cruzada hoje? Onde é que vai encontrar a revista de Palavra Cruzada hoje? Até 2 anos atrás, a gente tinha 4 títulos mensais. Hoje a gente tem 8. É um mercado muito relevante. Quer dizer, esses números que eu te dei hoje são números de hoje. É óbvio que já foi muito maior, porque hoje é um mercado de nicho. Então você tem um nicho de pessoas que gostam da experiência física, tanto do livro, tem gente que gosta de vinil, não é? Bolachão. Sim. Antes era um mercado mainstream, quer dizer, era o que tinha disponível e as pessoas iam lá. Então é claro, a Recreativa chegou a imprimir 350 mil revistas. Né? Hoje ela imprime 50. Mas ainda assim... É muito relevante. Mas é relevante porque ela se manteve no mercado com a mesma, vamos dizer, a mesma... Integridade, né? E o mesmo segmento dela de 73 anos atrás. Exatamente. A gente nunca se moldou a nada que não fosse o que a gente não entrou em modismo e etc. Não e tal, entrou. Né? Esse é um grande... segredo, acho que um grande trunfo. E a gente tem uma comunidade de leitores muito fiel. É isso que eu estou vendo. De uma época que nos falava nisso, quer dizer, isso não foi uma construção artificial do marketing, não, se formou isso. Ela cresceu sozinha, praticamente, né? Ela é isso, assim. Então é um produto muito único e que eu tenho muito orgulho e que abre muitas portas para tudo que veio depois. Muito. Bom, e quem da família lá? O Luciano...
O Adriano, a sua mãe, a sua tia, quem Tá resolve envolvido? isso aqui? Não, quem está envolvido e quem resolve isso aqui. Resolve? Acho que resolver todo mundo resolve. Hein? Não, tô dizendo a palavra cruzada. Então, eu acho que conseguir resolver, todo mundo resolve e Você tem como não. hábito. Não, eu também tenho. Faz. Como hábito. Mas o PhD você faz? Mas é difícil. eu não mato uma revista dessa, não. Não? Não, é um exercício para cobrões. Eu não me enquadro nos cobrões, eu me coloco na humilde posição de CEO Relax. da empresa e deixo para quem manja fazer as coisas. Uhum. Agora, ao longo dessa história, acho que dos 5 filhos do meu avô, a única que nunca trabalhou na empresa foi a Flávia, que seguiu carreira de arquiteta, foi professora da PUC, aposentou na PUC como professora, mas fazer, todo mundo tem um hábito, né? Um carinho, né? Mas eu estou dizendo assim, marca. de fazer, não estou falando do trabalho de botar a mão na massa em si, eu estou falando de fazer a palavra cruzada. Sim, é isso todo mundo, né? Acho que não tem ninguém. Não tem como, a gente cresceu nesse meio, né, Marquinhos? Quer dizer, minha babá era a secretária da empresa. E você foi entrando nisso daí para assim, porque o teu pai foi te guiando, as suas tias, a sua mãe. Como é que foi isso aí? Como é que você foi entrando nessa empresa? Bom, eu fui neto único durante 8 anos. Né? Então, aquela história, quando eu nasci, era o herdeiro. Você era o filhinho do papai, não tive muita e o netinho. escolha, né? Não tive muita escolha, né? Eu sempre ouvi isso e cresci lá, porque o escritório era na casa da minha avó, então eu passava o dia lá e ficava dentro do escritório. Então eu brincava de trabalhar na máquina de escrever, ficava do lado do meu avô. Aquilo lá permeou a minha vida, né? Como um todo. Quando eu fiz 15 anos, eu fui para o ensino médio e tal, eu comecei a trabalhar já meio período na Recreativa. Legal. Nessa época eu comecei a trabalhar meio período, eu produzia os jogos para a Folha de São Paulo. Que legal. A gente forneceu durante muitos anos, ainda fornece para mais de 50 jornais e tal, Folha, Globo e etc. Eu comecei a produzir e fui introduzido nesse universo dessa forma, criando balas cruzadas. Gostava, não era de imposição. De forma nenhuma, era o que eu queria. Agora você pensa bem, você com 15 anos tinha um trabalho importantíssimo. Né? Luciano e Adriano foram 2 mestres assim, nesse caminho para mim. Minha mãe nunca interferiu, mas sempre deixou aberto. Eu fazia porque eu gostava. E com o tempo, eu que sempre me vi como um empreendedor, comecei a migrar meio que naturalmente da área de criação para a área de negócio dentro da empresa. Porque estava todo mundo na própria Recreativa. Na própria Recreativa. E fiquei lá dos 15 aos 19, depois eu tive um intervalo de uns 2 anos, depois voltei, fiquei dos 21 aos 25, mais ou menos, tive uns 10 anos nessa primeira fase de até aí deu introdução 25 de Criativa, né? Então, como funcionário ali. Depois fui seguir carreira solo, né? Me tornei consultor, tive outros negócios e etc. E na pandemia eu fiz uma proposta para a segunda geração, para os meus tios e para minha mãe, e comprei um negócio, porque eu queria migrar, voltar para Poços, queria ficar mais tempo até então, aqui. Até então você estava em São Paulo. Estava em São Paulo. Né? Na verdade, eu nunca deixei de estar em Poços, mas eu viajava toda semana. Ainda continuo viajando, mas estava ficando mais lá do que aqui. Estava muito cansativo. Né? Queria ter filho, né? Estava casado, né? Queria ter mais estabilidade aqui. E aí estava vindo a pandemia. Eu, na época da pandemia, eu estava na China, cara. Quando estourou a pandemia, eu estava na China. Logo, eu tinha que estar lá. Então, quando eu voltei ao Brasil em janeiro, ainda não tinha estourado aqui e as pessoas não tinham entendido ainda o que ia virar. Eu cheguei para o Adriano e para o Luciano, primeiramente, falei que eles eram os diretores, né? Falei, eu quero comprar a empresa por isso, vocês estão cansados, né? Estão muitos anos ali, né? Já vinha de uma crise, quando a editora Abril entrou em recuperação judicial, a gente deixou de receber um valor alto, a empresa ali naquele momento gerou uma crise na empresa. Estava todo mundo já com seus projetos paralelos, né? Eu fiz uma proposta e resolvi, e eles aceitaram. Né? E aí eu comprei da segunda geração a editora. Eu, uma sócia que era uma cliente minha lá de São Paulo, de consultoria, eu trabalhava com reestruturação de empresas familiares, principalmente. Né? Então, vinha vindo uma outra crise na pandemia, eu falei, né, o cenário que eu imaginava, eles concordaram que era muito temeroso, mas eu achava que eu tinha os instrumentos para lidar com isso, porque
a minha vida sempre foi transformação de cultura em empresas familiares, inovação em empresas familiares, e eu tinha um projeto na minha mente de onde a Recreativa poderia chegar além das revistas naquele momento. E aí eles venderam, eu assumi a empresa e estou há 3 anos nessa segunda fase ali à frente dela, criando diversas possibilidades. E eles continuam ainda em... Sim, foi um cuidado muito grande de preservar o que funcionava. Né? Então, o núcleo editorial, que é muito bom, a equipe de atendimento, tudo isso eu fiz questão de mexer o mínimo possível. Né? Porque sabe o que estão fazendo e então, funciona. Hoje você é o CEO da empresa, Sim. você está à frente da empresa, Sim. mas você tem ali, vamos dizer, uma estrutura ali, Sim. que é o Luciano, o Adriano, é isso? Isso, hoje eles têm uma empresa que presta serviço editorial para a Recreativa. Eles né? têm uma então empresa... a gente compra hoje o conteúdo editorial e publica nas bancas. Né? Muito bom. Então essa é a nossa Recreativa, empresa de 73 anos, uma empresa pós-cadência que hoje, como é que chamava o seu avô mesmo? Oven Ranieri Mussolini. Já pensou? E hoje quem gera essa empresa, quem é o CEO da empresa, está aqui. Rubens Mussolini Massa, né? O Rubinho. Isso aí. É isso. Então essa é a nossa Recreativa. Bom, vamos voltar. Mestre em PhD e empreendedorismo empreendedorismo e decisões sob incerteza. Nome esquisito, né? Dá uma melhorada nisso aí para mim. O mundo acadêmico ele é meio separado do mundo não acadêmico, né? É difícil de entender o que esses loucos falam. Eu boto aqui os tópicos, deixa você resolve isso que fala. Quando eu saí da Recreativa na primeira vez, eu estava trabalhando com consultoria já. Isso lá em São Paulo. Isso. Na verdade, uma empresa de consultoria prestou serviço na Recreativa, a gente se conheceu ali e eu fui trabalhar com eles a partir de então. Tá. Né? Eu saí para dar novos passos, eu queria ir para outros lugares. Né? E eu fui admitido concomitantemente num mestrado lá na FGV. Qual que é a tua formação acadêmica? Qual é administração. Administração, aqui na PUC. Tá. Aqui na PUC de Poços. E eu fui admitido no mestrado por causa de um artigo que eu tinha escrito, ganhei uma bolsa lá integral, isso era importante. Eu resolvi investir nisso. Então, logo que eu saí, eu desenvolvi uma carreira como consultor, montei uma empresa de consultoria, que era a Solf, aqui em Poços, e eu trabalhava aqui em São Paulo. Aqui em Poços eu trabalhava com microempresas, em São Paulo eu trabalhava com médias empresas, né? Sempre com viés de inovação. Porque se eu for me identificar com uma palavra, é empreendedor. Eu sou meio que aquele estereótipo do empreendedor que faz 200 coisas ao mesmo tempo, que gosta de criar, que pensar fora da caixinha e tal. Deita pra dormir e fica viajando. Não dorme, né? Aquelas coisas meio malucas, assim, que é difícil de explicar. Mas deve ter vindo do meu avô e do meu pai também, né? Então, família de empreendedores. Bom, eu nessa época fui trabalhar com consultoria lá em São Paulo, eu fui admitido no mestrado e comecei em paralelo uma carreira assessorando empresas na área de inovação organizacional, que era um trabalho que eu já tinha iniciado na Recreativa e que deu frutos em outros projetos junto com essa consultoria de São Paulo, que chama Lúnica Consultoria. E comecei em paralelo no mestrado trabalhar questões de pesquisa em empreendedorismo, né? Temáticas muito específicas de como se dá o desenvolvimento do empreendedor, né? Quer dizer, todo mundo fala de plano de negócios, mas quantos empreendedores você conhece que de fato começaram um negócio com plano de negócio? Não tem, né? A gente começou a pesquisar esses padrões. Se não tem plano de negócio... Normalmente o cara abre lá a empresa e vamos ver o que dá. Isso, exatamente. E aí começamos a estudar a mente dessa galera, né, do empreendedor de fato. Que nem um cara que resolve fazer um podcast. Eu vou fazer um podcast, vou ver o que dá. Exatamente, Marquinhos. Você foi o meu tipo o meu instrumento de pesquisa. Minha amostra de pesquisa. E assim, eu desenvolvi uma carreira lá dentro da FGV, dentro do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios, que levou primeiro ao mestrado, depois ao PhD, que é o doutorado, é a mesma coisa, né? Isso só muda a nomenclatura. Fora do Brasil é PhD, dentro do Brasil é doutorado, mas é a mesma coisa. Okay. Coordenei no Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios a rede de empresas familiares, justamente por essa experiência, ao mesmo tempo como empreendedor e como
estando do lado de cá de uma empresa familiar, né, me especializei nessas duas coisas, em gerar inovação em contextos de empresas familiares, tanto na minha pesquisa quanto no dia a dia como consultor. Né? E aí, chegando no ponto que você falou, o que quer dizer empreendedorismo e decisões sob incerteza? É isso que eu estou pensando, você está falando também. Vamos ver agora que ele vai chegar lá. Quando a gente estuda negócio, normalmente, a gente pensa numa linha linear, né? Aquela escola de planejamento estratégico, que você tem começo, meio e fim, como se o negócio fosse uma constante. Uma constante, que não é, né? É uma coisa essencialmente caótica, né? Viva, né? A linha de decisões sob incerteza, ela trabalha com isso. Você reconhecer essa não linearidade, a complexidade, a não previsibilidade das coisas e criar métodos, ferramentas e conhecimento para se navegar no caos. Né? Porque a história vai ser assim, né? Porque a história vai ser assim. Então, decisões sob incerteza trabalha justamente como tomar melhores decisões em ambientes que são extremamente incertos, como o ambiente do empreendedor, principalmente no começo de uma jornada que você não tem histórico, você não tem recursos, você não tem experiência. E aí que vem as turbulências. Né? Exatamente. Como é que eu otimizo? Né? Como que eu crio dentro de uma empresa, ainda que seja uma empresa tradicional, uma unidade nova de inovação que vai desbravar uma área que eu não conheço? Como que eu faço a gestão disso? É só tentativa e erro? Não. Existe toda uma área de conhecimento, de padrões e melhores práticas que podem ser aplicadas nesses contextos para ajudar a errar menos. Não é não errar, nem evitar o erro. Não tem como não errar. Né? Errar de forma mais inteligente, porque o erro é amigo. Eu falo, errar despendendo o mínimo possível de tempo, dinheiro, energia, reputação. Então, para a gente resumir isso aqui, são as decisões que você vai tomar diante das incertezas. Exatamente. Que virão no decorrer e aí, desse caminho. Na prática organizacional é o desenvolvimento de novas áreas, novos negócios e tudo que envolve incerteza no dia a dia da organização. Porque muita gente, né, Marquinhos, tem medo de avançar porque não tem elementos suficientes para tomar decisões claras. Né? A área de decisões sob incerteza, ela fala, não, calma, isso é normal. Normal mesmo. Já que a gente não consegue prever o futuro, tem como a gente criar ele através de uma outra linha de ferramentas. E é isso que eu sempre fiz como consultor e é isso que eu me propus a fazer na Recreativa quando eu comprei a empresa. E deu certo. A gente está hoje na quarta unidade de negócio. Né? Quando eu adquiri, tinha uma que era a editora, que a gente falou bastante, e gradativamente nessa editora, loja foram distribuidora, negócios. Né? Exatamente. Professor e coordenador da disciplina de experiência empreendedora na Escola de Administração de Empresas. Sim. Da FGV de São Paulo. Sim. Uma honra, né? É uma honra, é uma responsa. É um lugar que eu sempre quis estar com aluno. Vai ter um cafezinho para nós aí, irmão? Você toma com açúcar ou sem açúcar? Eu não tomo café, cara. Você não toma café? Vai ficar só na água. Uma questão não dá. Então bota um cafezinho, vai sem açúcar para mim, por favor. É um lugar que eu sempre quis estudar, nunca passei na graduação. E aí eu realizei meu sonho de outra forma, fui me capacitando e acabei me tornando professor lá é a principal escola da América Latina, né? Mas você não fez FGV? Eu não fiz, eu fiz o mestrado e doutorado, mas a graduação não. A graduação eu fiz aqui na PUC. Mas tá de muito bom tamanho, né? Com certeza. E hoje é um grande barato para mim, assim. Eu gosto de estar lá, eu vou toda semana trabalhar na graduação lá. E gosto de estar com os alunos, dou aula agora, vou começar a dar aula no mestrado profissional, dou aula na pós-graduação, nos MBAs, e coordeno na graduação essa disciplina que é a experiência empreendedora, que é uma disciplina obrigatória para os alunos da graduação, onde eles passam por um processo de criação do início ao fim de um processo de criação de uma startup, né? Que é um outro negócio teu. Sim, são 7 turmas simultaneamente, acontecendo, e é uma responsa, mas é uma coisa que eu adoro fazer, assim, é uma coisa que eu faço mais por hobby, por vontade, do que por necessidade financeira, vamos dizer assim. Eu me vejo mais como um empreendedor professor do que um professor empreendedor. Muito bom. Quando nós falamos aqui de 4 unidades, nós falamos de 4 unidades de negócios, né?
que é a editora, que nós já falamos, né? Sim. Que é a distribuidora. Sim. E Penguin. A área de educação se divide em duas empresas. A gente tem a Penguin, que produz Penguin. Tecnologia, literalmente produz mesmo, cria tecnologia, que você cria robôs, cria tecnologias educacionais, que é a mais nova delas. Que você fundou essa empresa. Sim, a distribuidora, a Penguin, eu ativamente, que é outra unidade de negócio que leva um projeto lindo, assim, é meu bibelozinho. Então fala dele um pouquinho para nós. É um projeto que leva para a escola pública, cara, programação, robótica e empreendedorismo. Então a gente trabalha desde o ensino infantil até o final do ensino médio, uma trilha que é inserida dentro do currículo semanalmente para todos os alunos da escola pública, desenvolvendo competências como capacidade de solucionar problemas complexos, análise crítica, trabalho em grupo, liderança, através dessas ferramentas, o ensino da programação, para eles aprenderem a criar, eles criam jogos, eles criam animações, eles criam soluções, circuitos de automação para... Isso chega de que forma até eles? Existem diversas formas. Vou dar o exemplo de Poços, né? A rede pública de Poços é a nossa cliente. Então, em Poços, a gente está em todas as 25 escolas públicas para os 12 mil alunos do ensino fundamental de primeiro a nono ano, né? Inclusive as escolas rurais. Né? Então a Recreativa, ela oferece não só... Só uma coisinha, você falou em escolas rurais, eu acho que antigamente era meio que a escola rural era meio marginalizada, né? Sim. E hoje não, hoje unificou. Existe uma unificação, inclusive existem escolas muito boas, por exemplo, a Escola Lúcia Sacomã, uma escola muito interessante. Os desafios são grandes, porque existe um isolamento geográfico, né? Sim, existe justamente um número pequeno isso, de alunos também, então às vezes tem que juntar a turma, mas são ambientes incríveis, porque tem profissionais muito legais trabalhando lá e gerando uma aprendizagem muito específica para eles, uma aprendizagem significativa, que faz sentido com a realidade deles. Então, vou dar um exemplo de como a gente atua em Poços. Tá? A gente está hoje em mais 9 cidades. Até o final do ano, a gente vai estar atuando em mais 9 cidades. Tá? Mas, no caso de Poços, a gente está atuando com esses 12 mil alunos. Eles têm um momento de 50 minutos dentro da disciplina regular, né? No horário regular de sala de aula. Não é contraturno, não é nada disso. Né? Primeiro e segundo ano do fundamental, eles trabalham jogos que vão ensinar a lógica do pensamento computacional. Então, eles vão entender o que é tecnologia, o que é um algoritmo, e aí eles vão começar a entender sequência, ordem das coisas, de uma forma desplugada, sem usar computador. Então, por exemplo, eles vão desenvolver um trabalho de visitar o bairro deles, né, andar com a professora, fazer um diagnóstico ali, tem lá, o que tá, eles vão visitar a pracinha, o que tem na pracinha, o que está faltando na pracinha. Depois eles voltam com esse diagnóstico, eles trabalham em grupo, eles propõem soluções para o que eles enxergaram dentro da realidade deles, eles ordenam um plano de ação entre eles do que pode ser feito, e no final eles desenvolvem um produto final, como uma maquete ou algo, por exemplo, para conclusão daquilo. E isso dá uma chance grande, a chance grande de trabalhar em grupo, né? Sim, agora imagina isso, Marquinhos, acontecendo toda semana ao longo de todo o ensino fundamental. A diferença que faz na vida do aluno, né? E ele vai gradativamente incorporando novos elementos. Então, o primeiro e segundo ano são atividades mais lúdicas, assim, né? Terceiro a quinto ano, eles começam a trabalhar no computador. Aí no computador, eles vão trabalhar com um negócio de uma programação em bloco, que é tipo um Lego, né, pecinhas que você vai conectando e que vão programando coisas. Então é como se você estivesse programando um software, um joguinho, alguma coisa, juntando pecinhas de Lego, né, trabalhando a lógica, a análise crítica, a capacidade de desenvolvimento de sequência, a lógica matemática, uma série de coisas nesse processo. Isso vai aumentando o nível de dificuldade, o nível de capacidade de entrega dos alunos, sempre em grupo, né? Então, eles são sempre projetos apaixonantes, sempre projetos envolvidos em grupo, que têm um significado para o contexto que eles estão inseridos, dialoguem com a base nacional curricular comum daquele ano, com os conteúdos de pano de fundo daquele ano. E a partir do 6º até o 9º, eles incorporam
o mundo físico. Então eles aprendem a programar no computador e transformar aquilo em realidade, é quando entra a robótica. Então eles conseguem, por exemplo, desenvolver uma casa, uma maquete de uma casa e criar um circuito elétrico para aquela casa. Nossa. E eles conseguem programar uma plaquinha de Arduino, que é uma tecnologia, para que aquele circuito elétrico daquela casa funcione do jeito que eles querem. Então, quando eu bato uma palma, acende uma luz. Quando eu bato duas, apaga duas. Acende o outro cômodo, por exemplo. Né? Uhum. Então, gera uma oportunidade de inclusão digital e de desenvolvimento de competências, que é uma coisa que eu não tive. E que a maioria dos alunos da escola privada ainda não tem. E você só trabalha, você falou escola privada, você só trabalha com... Só públicos. Estados e municípios e Hoje estado. Todos são municípios. A gente tem uma conversa inicial com o governo de Minas, que eles estão implantando o ensino fundamental integral no estado. Okay. Eles estão muito interessados. Então hoje você trabalha com o município. Hoje a gente trabalha e não só o nosso município, outros Sim, municípios a gente está em outros municípios. A gente está começando laboratórios experimentais em Vargem Grande do Sul, em Boa Esperança, em Mojimirim, São João da Boa Vista, Lençóis Paulista, Botucatu, Santa Maria. Mas tudo escola de município. Tudo municipal. Todas as redes municipais. E me diga uma coisa, como é que foi as prefeituras, né? Como é que a direção da escola e professores e alunos receberam isso? Olha, primeiramente a prefeitura, depois vem a direção da escola, porque é uma coisa nova, né? Sim. Essa proposta, primeiramente, oferecida em postos, por razões óbvias, né? E aí eu tenho que agradecer muito a professora Maria Helena e o Braga. Sérgio também, porque eles foram visionários. Então isso é dessa atual administração. Sim, foi num contexto pandêmico, né? Eles estavam programando uma nova escola, eles queriam receber os alunos de uma forma diferente, né? Aproveitar esse hiato que teve para os alunos se engajarem mais de outras formas na escola e tal. E quando eu apresentei o projeto, eles acharam fantástico, né? Eles gostaram, entenderam o propósito. E Poços foi a nossa grande vitrine. Foi o primeiro município do Brasil a oferecer isso. Primeiro município. E a tua empresa, consequentemente, foi a primeira também. Foi destaque nacional em várias. A revista Educação, que é a principal publicação, fez uma reportagem mês passado sobre a gente, porque o presidente Lula, em janeiro, sancionou uma lei tornando obrigatória a educação digital nas escolas. E Poços foi o primeiro município a já entregar isso antes de se tornar lei. E quem implementou isso, quem colocou isso, foi a tua empresa. Foi a Recreativa. Então, como que a Recreativa entrega isso? Né? A gente sabe que existe uma série de barreiras estruturais. E aí eu vou chegar onde você falou sobre como receberam o projeto. Sim. E tal, né? Porque normalmente por ser uma coisa nova, tecnologia, as pessoas falam, poxa... Existe um medo inicial, né? Porque existe uma dificuldade com a tecnologia, não faz parte do dia a dia do professor ainda lidar com isso, né? Então existe uma questão de mentalidade, uma barreira, né? Cultural que precisa ser transposta. Mas existem outras dificuldades tão grandes quanto, né? Por exemplo, não existe internet disponível para os alunos, não existe máquinas com configuração adequada, computadores com configuração adequada para receber isso nas escolas. E a maioria delas nem tem computadores, né? Então, a Recreativa precisou criar uma estrutura, pensando nos municípios, que desviasse desses problemas. Então, a gente é uma solução completa que se acopla à realidade desse município. Então, quando um município contrata a gente disponibiliza monitor em todas as aulas, acompanhando o professor. A tua empresa fornece. Isso. Treinamento inicial e contínuo de todos os professores. A gente oferece um método apostilado básico que pode ser seguido ou o professor pode modificar de acordo com que ele se sentir seguro ou quiser. A gente oferece toda a estrutura de internet, toda a estrutura de computadores em comodato. E a gente ainda disponibiliza recursos como o plantão pedagógico contínuo, tem uma dúvida, eles ligam. E quando são atividades desplugadas, que são atividades que não usam o computador, a gente entrega os kits já prontos com todos os itens que vão ser usados para a construção de uma maquete ou para montagem de um robô e etc., para que o professor, a escola, a Secretaria Municipal de Ensino não tenha
que licitar nada, não tenha... que basicamente a gente não dependa da estrutura tradicional. A gente se propõe a ser uma solução completa que desvia das barreiras. Você chega com o produto, que é a tecnologia que você está implantando lá, sim, e a ferramenta. Sim, e o que torna viável para a realidade pública. Porque até porque a prefeitura não tem nenhum custo com isso. Sim, porque, exatamente. Quer dizer, ela tem um custo, mas não tem um custo extra, sim, de ter que colocar uma máquina lá, por exemplo. Agora pensa, isso custa menos de R$15 por mês por aluno. Com tudo isso. O que é o desafio, porque é uma complexidade muito maior de entrega do que na iniciativa privada e um valor aluno muito menor, né? Então a gente desenvolveu uma tecnologia própria, mas a gente considera ativamente, né, que é o nome desse projeto, uma tecnologia social muito própria que a gente desenvolveu que permite isso ser acessível para os outros municípios. Porque o pensamento era, só faz sentido ser criado se não for restritivo. Então a gente partiu do seguinte pressuposto: tem que custar por aluno menos do que custa um livro didático por ano. Foi daí que a gente partiu. E a gente realizou. E aí a gente está aí agora em 3 estados com esses laboratórios. E quais estados que vocês estão? Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo. Tá. E quando você fala em custar um livro didático, sim, um por ano, sim, um valor de R$15? Custa 15 vezes 12, né? R$15 por mês. R$15 mês. Isso. Bom, agora, a média de um livro didático hoje no Brasil é R$220. Tá. Então, quando a gente fala em gasto, sim, né? Bom, não vamos nem usar a palavra gasto, vamos usar a palavra aplicação. Sim, né? Sim. Existe o custo em tudo, o custo e o benefício. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Então, dessa forma que você está falando, o custo é mínimo. É mínimo, né, do benefício que... É mínimo. E assim, é lógico que é muito dinheiro, e o dinheiro público tem que ser muito bem aplicado. Sim. Mas o retorno é muito grande. Eu vou te trazer um dado que é um ganho secundário, que era... Quer dizer, você está falando que é um custo para o município, mas ele é um custo ele tem um custo menor que o livro didático, do jeito que você está falando. Sem dúvida. É um benefício incrível. E assim, né, Marquinho? Manteiga, né? Marquinho Manteiga. Muita gente fala Marquinho Manteiga. O que acontece? Hoje, é muito distante da minha realidade, acho que da sua também, a gente compreender que hoje, esses 50 minutos que esses alunos têm na semana, para a maioria deles é o único contato com tecnologia que eles têm. Ele deve adorar. Né? E não é só isso, né? No final desse caminho, eles normalmente estão excluídos, porque os alunos da escola privada já têm uma familiaridade com esses recursos muito maior que uma questão financeira, né? Exatamente, né? Esse projeto, ele propõe uma desexclusão. Não existe esse termo, mas é uma inclusão, né, desses alunos num mercado de trabalho, na sociedade digital, nesse contexto. Ali eles aprendem não só a como mexer no computador, que a gente viu ali alunos de 5º ano que não sabiam ligar e desligar um computador, não sabiam abrir e fechar uma janela de Windows, Mark. Perfeitamente. Imagina o estrago disso ali na frente, né? Ali eles têm a oportunidade não só de aprender o básico, mas de aprender a lidar com a cultura digital. Então, a gente trabalha questões de cyberbullying, de cibersegurança, de como lidar com fake news, de como identificar fake news, de como se preservar nas redes sociais, de como usar de forma inteligente ferramentas como o Google Earth, como o ChatGPT, e todas essas tecnologias. Então, isso daí é algo que não serve só para as crianças que você está falando, serve para o adulto, para mim. A gente está incluindo no EJA agora, né? Que é o pessoal do supletivo noturno, que está fazendo fundamental na rede pública, o Ativamente vai começar a ser oferecido para eles também, porque é valiosíssimo para todos nós. Então, além da questão é um letramento digital muito importante. Assim como o português é uma linguagem, a matemática é uma linguagem, né, uma linguagem das letras, uma linguagem dos números, hoje o digital é outra linguagem e ele precisa ser aprendido, ensinado para ser aprendido, né? Por isso que virou lei, né? Não é mais uma questão de opção. As crianças precisam desse contato. Porque você já deve ter ouvido a palavra, como é que é? Analfabeto digital? Sim, né? sim. Para isso não acontecer, né? Para isso não acontecer.
E estava acontecendo, né? Quer dizer, é urgente que isso seja modificado. Porque essa tecnologia, isso daí não tem, é um caminho sem volta. E assim, se a gente não fizer, quem vai fazer? Entende? Esse sempre foi o nosso pensamento, não com prepotência, mas no sentido de que, poxa, não tem ninguém olhando, né? Tava todo mundo olhando para a rede privada, a própria educação pública tem suas limitações ali estruturais e não tinha condições, então alguém precisava olhar para isso. Ok. E foi isso que a gente fez. Agora, a gente fez isso dentro de um propósito da Recreativa, que é ser uma companhia divertida e estimulante em todos os momentos da vida do brasileiro. É isso que a gente faz com as revistas, né? Essa foi a forma que a gente encontrou de dialogar com as crianças e continuar fazendo o que a gente fazia aqui. O que a gente faz aqui. Desenvolver a cognição, desenvolver os saberes, os relacionamentos. Porque uma criança hoje com um ensino tecnológico, ele vai poder pegar uma revista dessa aqui em pouco tempo e... Sim. Acho que o que une todas as unidades de negócio da Recreativa é disseminar conhecimento para o bem. Né? Acho que essa é o propósito que une todas essas iniciativas. Tremenda ferramenta. Né? É uma tremenda ferramenta. Isso aqui é uma plataforma legal, era a plataforma disponível na época, tem seu público bacana, mas por que não fazer a mesma coisa que a gente faz aqui, ou seja, entregar saber, entregar desenvolvimento lógico, entregar desenvolvimento cognitivo usando outras plataformas existentes, como a programação, como a robótica, como o empreendedorismo, para o mesmo fim. Isso aqui é meio, né? A linguagem é meio. E me fala uma coisa que quando você falou das escolas privadas, por que não as escolas privadas? Por uma escolha momentânea, assim. Uma escolha de quem? Da tua empresa? Da empresa. A gente entende que a gente entrega mais valor no público, porque tem muito menos gente olhando para ele e porque a gente desenvolveu um know-how de chão de escola, sabe? De conhecer o chão da escola pública e o dia a dia, que pouca gente tem, porque está todo mundo olhando para o privado. Então a gente consegue fazer muito bem isso para a escola pública. E aí, chegando na tua pergunta lá de trás, hoje o projeto, por exemplo, Impostos, tem uma avaliação. A gente trabalha com 700 pessoas, imagina. Né? 700? Professores. Tá. Imagina, né? Você teve assim, algum professor que... Muita resistência. O projeto, é isso que eu ia falar, a gente começou com uma avaliação de 5,5 de 10. Hoje a gente está com uma avaliação de 8,8. E esse professor que rejeitou lá atrás, hoje como é que ele está? A gente tem de tudo, Marquinhos. Hoje eu diria que 90% da rede aceita o projeto bem e vê ele com bons olhos. Então é sucesso. Exatamente. Por isso que a gente tem uma média avaliação. A gente avalia sempre mais de 70% das aulas, todas as aulas. Então, professor e aluno avaliam. A gente tem uma média próxima de 9, tanto com professores, tanto com alunos. É por esse aprendizado ao longo do caminho. Não é só que mudou a forma deles verem, a gente melhorou também. Tinha muita coisa que eles criticavam que fazia sentido. Tava ruim mesmo. Né? Não tinha quem basear, estava explorando. Muito importante você não querer ser o dono da verdade. A nossa postura foi, diante das críticas, ouvir, responder em trabalho. Então, quer dizer, o que a gente entrega hoje e que brilha o olho e que coloca a Poços como essa referência para outros municípios, foi justamente esse processo de aprendizado que a gente teve aqui e que foi muito... Então, hoje muito a legal. Recreativa com essa... posso chamar isso de uma ramificação da Criativa, né? Sem dúvida. E você acha que ela tem ainda um Brasil inteiro para crescer e para se tornar... Marquinhos, hoje a Recreativa, falando de receita, de relevância, ela está no seu auge. Né? 73 anos. Assim. Então, cara. Depois, renovando, né? Quer dizer, preservando. Eu sempre falo assim, a gente respeita a história, mas a gente não é apegado. A diferença para mim do apego e do respeito no apego você fica abraçado com aquilo e você não se abre a novas possibilidades, porque você é tão leal àquilo que você não quer fazer outra coisa. Tá. O respeito é diferente. O respeito é, olha, que bacana isso que eu faço, mas eu quero que isso sobreviva, eu quero que isso tenha... Eu quero renovar o ciclo de vida disso aqui sempre que eu puder. E outra coisa então, também. Eu desapego do que não faz mais sentido, levo comigo o que faz sentido e permito
que isso se transforme no tempo. Né? Exatamente. E olha, que bacana que isso daqui trouxe pra gente, né? Sim, pô, é muito, muito bonito. Que a Recreativa trouxe demais para as pessoas, né? Sim, e assim... E acrescentou, vamos dizer assim. E com a equipe que chegou, o que eu pego muito é assim, a gente precisa continuar sendo relevante em tudo que a gente faz. Então, quer dizer, nenhum dos projetos que surge, a gente pode abrir mão da qualidade, a gente pode abrir mão de fato, entregar de forma íntegra aquilo que a gente se propõe a fazer. A gente não pode esquecer esses valores que foram construídos. Sim. Mas a gente pode fazer de forma diferente, não tem problema. Né? Cada um que chega, que vai, modifica a organização como um todo. Né? Uhum. Bem, então só para a gente entender, a Recreativa é tudo isso. Ela é a editora, ela é a distribuidora, ela é a Penguin. Então vamos lá. Penguin? Aí a Penguin. A Penguin surgiu para desenvolver tecnologia esportivamente. Então a gente precisava de algumas características de robôs, coisas do tipo que não tinha no Brasil. Tá. Principalmente de baixo custo. Né, que entregasse. Tem os robôs da Lego, por exemplo, mas custa R$20 mil um robô. Né? Então a gente desenvolveu tecnologia própria que hoje a gente entrega a mesma funcionalidade por R$1.000. Né? Mas a gente precisou produzir junto com o Instituto Federal, a gente tem o apoio, tem uma equipe dos alunos dele que desenvolveu isso, professores que ajudam a gente trabalha com inteligência artificial. E hoje atende ativamente e trabalha com licitações, vende também para a prefeitura, os governos, etc., que tem interesse. E a distribuidora surgiu por uma necessidade. Na pandemia, uma das distribuidoras que atende o Brasil inteiro de revistas faliu e a gente resolveu montar uma operação própria, em vez de ir para outra e cair no mesmo problema, a gente resolveu montar uma operação própria. Agora eu vou dizer uma coisa, vocês foram astuto, né? Não. Ousado porque enquanto uma grande, devia ser uma grande distribuidora, né? A gente não entendia nada, cara. Né? Começou do zero, abriu a caixa preta e aprendeu. Já que tá o caos no mundo, vamos gerar o caos geral, é hora da gente embarcar nessa e mudar tudo que precisa mudar. Né? Então tinha que ser mesmo, porque você pensa bem, enquanto um tá fechando por causa de uma pandemia, você está abrindo. Exatamente, a gente só cresceu na pandemia. E aí, hoje a gente distribui, além da Recreativa, a gente distribui as revistas Isto É, a gente distribui a Exame, a gente distribui a Bazar, a Alto Astral, quer dizer... A gente se tornou muito relevante nessa área também. Legal, que legal. Isso tudo, a estrutura sempre é Recreativa. Sempre, a base, quem subsidiou tudo isso foi isso aqui, essa história, né? Isso que eu falei, respeito, isso aqui não fui eu que construí, eu preservo com o maior cuidado do mundo, porque é isso aqui que propiciou esse salto. Ela é a base de tudo, né? Para o segundo momento. É o pai e mãe de tudo. Sem dúvida. Muito legal. Merece todo o nosso respeito. Muito legal. E é bom saber que essas três empresas, né, que foi, né, o Rubinho Massa que... fuçado, né? Assim, tem uma característica que eu tenho, essa, ser fuçado. Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas eu sou fuçado. Muito bom, muito legal. Rubinho, como é que chama a tua filha? Mia? Mia. A Mia tem 1 ano e meio? 1 ano e 5 meses. E quando é que você vai começar a levar a Mia para lá? Ela é maravilhosa, né? Assim, dá vontade de... Ao mesmo tempo que eu gosto muito de trabalhar, às vezes dá vontade de ficar só em casa. Né? A minha, inclusive, é amiga da Joana. A Jojo. Da Jojo, né? A Jojo descobriu aqui. Uma escova daquela dentro são 2 escovinhas, viu? Uma é para Mia, viu? Que você vai levar. Então, Marquinho, a Recreativa, ela tem um sítio urbano. A gente tem uma área de 2.000 metros quadrados no centro, em que 1.800 é área aberta. Então é ali na Rua Ceará. É um espaço, tem um pomar, lugar super gostoso. É onde vocês moram? Não, é onde é o escritório da Recreativa. E do Ativamente. Um dia eu quero lá conhecer, é super interessante. É um sítio urbano mesmo, né? Na Paraíba? Na Paraíba. É quase em frente ali o consultório do Dr. Moacir ali. Na frente da casa dos Loafgreen ali, sabe? Tá. Como é que chama a Rua do Bom Dia ali? Maranhão? Goiás. Isso. É aquela? Ela fica entre a Goiás e a Mato Grosso. A do Bom Dia é Mato Grosso. Ela fica naquela travessa. Você tem ali eu sei onde é um complexo ali. Né? É um lugar muito legal. E a Bia tá sempre lá, né? Agora, eu não sou desses que vai moldar e levar ela para essa direção, não. Se ela quiser, as portas estão abertas. Se ela não quiser... você foi, né? Eu acho que isso, em dado momento, eu não vi outra opção.
sabe? Por isso que eu, com 22 anos, eu tive meio que um rompimento e fui construir minha carreira, porque foi a primeira vez que eu enxerguei a possibilidade disso. Isso eu não queria que acontecesse com a Mia, né? Eu acho que ela pode ter todas as possibilidades, desde de pequenininha, e se ela quiser estar lá, vai ser muito bem-vinda. Então, mas você sabe que eu estava conversando um dia com um amigo que ele é engenheiro, né? E ele é engenheiro, o irmão, acho que é engenheiro também, cada um teve uma formação e todos foram trabalhar fora. Sim. E são fazendeiros, muito bem sucedidos, com várias fazendas. E daí, foi o mais engraçado, por que você não trabalhava na fazenda desde moleque? Porque meu pai falou que nós temos que trabalhar primeiro lá fora, você sabe, aprender a ser empregado, para depois você empregar alguém e saber como é que você trata o empregado, como é que você gera uma empresa. Isso é verdade. Ele falou, e a fazenda, ela é uma empresa. Isso é verdade. Eu trabalhei como consultor muito tempo de empresas familiares, então, em geral, eu sempre trabalhava com pais, filhos, com intergeracionalidade, né? E um dos principais problemas da empresa familiar é justamente essa forçação de barra de você tem que ser o herdeiro, tem que ser a continuidade. E ele nem sabe que ele tem outra escolha, tanto que isso é falado ao longo da vida dele, né? Ele nunca nem cogitou, o pai às vezes não aceita, a mãe não aceita, e isso gera um problema seríssimo. Tipo, isso aqui foi feito para você, você que vai ter que tocar. Isso vai gerar uma pessoa infeliz, que muitas vezes não tem nenhum talento ou vontade de estar ali, isso vai traçar o destino daquela empresa. Ao passo que se você deixa a pessoa livre ou incentiva ela a ir, e se ela quiser, ela voltar, se dá a segurança psicológica dela poder voltar. Que nem você foi, agora eu quero voltar. Exatamente. Mas definindo parâmetros, né? Assim, olha, você tem que voltar, mas você tem que ter uma experiência, você tem que estar formado, você tem que estar capaz, né? É melhor para os dois, né? Mas infelizmente não é o que acontece de forma geral, não é o que a gente enxerga. Então, com a Mia, eu procuro ser bem criterioso. Eu não sou daqueles que fica falando assim, não, olha, você vai trabalhar aqui, deixa ela ali. Deixa ela, que a hora que ela quiser, ela vai trabalhar lá, né? Ela tem 1 ano e meio, né? Convenhamos. Para começar a história, se ela for trabalhar lá, isso daí já é, como é que fala? Quando você coloca uma criança para trabalhar, exploração infantil. Exploração infantil. Muito bom. Ô Rubens, você quer acrescentar algo mais aí? Manteiga, acho que a história foi... muita história para contar, né? A história está bem contada. Eu fazer só um adendo. A Recreativa, ela não é pós-caldense. Ela nasceu em São Paulo. Ela não é pós-caldense? Ela nasceu em São Paulo. Verdade. Trabalhava. E minha avó é daqui de Poços, né? E quando meu avô aposentou, ele trouxe a família inteira. Então, ela ficou quanto tempo em São Paulo? Ficou até 30 anos. 30 anos. E ela está aqui quantos anos? 40 e... Então ela é... Mas ela é pós-caldense, já bateu, né? É uma legítima cidadã. Agora eu já falei que era pós-caldense, agora ela é. Uma legítima cidadã pós-caldense. Não, sem dúvida, né? Assim, a gente nunca mudou isso, a gente nem tem escritório em São Paulo, apesar da gente estar sempre lá. Não, mas vamos dar César o que é de César, né? Todo mundo reconhece a Recreativa como sendo de Poços. E tem uma coisa muito interessante, não sei se você sabe, mas a gente faz há 20 anos o Encontro Brasileiro de Cruzadistas, que é um encontro que acontece... a maioria das edições aconteceu aqui em Poços, agora ele está sediado 100% aqui em Poços, lá no Palace Hotel, e a gente reúne centenas de pessoas do Brasil que são aficionados na Recreativa. A maioria são senhores que trazem a família, trazem os netos, os filhos, e é uma grande família. E eles passam 4 dias competindo a sério em provas individuais, provas em grupo, e também aprontando e se divertindo muito. Parece um bando de adolescente. Assim como... Você fica bêbado, dança, dá PT. É tipo aqueles campeonatos de truco, né? É tipo isso. É uma delícia. É um grupo que já foi, antes da pandemia, eles foram para Paris juntos. A gente tem gente a gente tem um caso muito interessante de 5 irmãs, cada uma mora numa região do Brasil, e elas se encontram anualmente
no Encontro Brasileiro de Cruzadistas, ainda trazem a mãe. A última vez que a mãe... Agora acho que a mãe faleceu, mas acho que a mãe tinha 102 anos a última vez que ela veio. A gente tem um caso super interessante de uma senhora lá de Arroio do Sal, a cidade. Que ela é cadeirante e ela tinha 80 anos. Ela foi dirigindo sozinha da cidade dela por quase 3 horas. Esse encontro foi em Gramado. Pra você ver o nível de fixação deles por isso. Pessoal viciado. E da importância. A recreativa é o centro da vida deles. Porque uma grande parte deles são pessoas solitárias, né? Muitos viúvos, pessoas que os filhos estão crescidos, etc. E a estrutura do dia a dia deles é em volta da recreativa. Né? Então é muito mais do que um passatempo, um jogo ou mais uma coisa. É uma relação de fidelidade e de lealdade que é num nível familiar muito grande. Isso é muito bonito de ver, e esse ano a gente resolveu fazer sempre em outubro o Encontro de Cruzadistas. Vai voltar, é o primeiro depois da pandemia. E né? Vai acontecer onde? Vai acontecer no Palace Hotel, na primeira semana de outubro, e agora a gente vai manter sempre em Poços de Caldas, e sempre no mês de outubro, que é o aniversário da recreativa, para reiterar que é uma empresa pós-caldense. Então tá, pronto. Ganhei. Ganhou. É que quando ele está dizendo isso porque no início eu falei que a recreativa inteira é uma empresa 100% pós-caldense. Então eu estava explicando que não, que é de São Paulo, mas eu bati o pé, que eu acho que é pós-caldense, né? Eu inclusive sou nascido aqui, né? Né? Ô, Rubinho, leva o meu abraço a toda a família Mussolini, né? Obrigado. Aos tios, às tias, à sua mãe, né? Ao teu pai, o Massa, toda a família lá, o teu tio. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado porque você veio aqui falar um pouquinho com a gente. Achei que você não viesse, que você é um cara ocupado, rapaz? Cara, mas... E pra falar com esse cara, irmão. Porque essa ponte rodoviária semanal com São Paulo me mata, cara. Fico 4 dias aqui, 3 dias lá, e é sempre muito corrido, mas não foi por falta de vontade. Não, eu sei, tanto é que você está aqui. Então, muito obrigado. Né? Espero que a recreativa ela fique por mais de 73 anos e por aí vai. E que, quem sabe, um dia a Mia vai lá, depois ela volta e é isso aí, quem sabe. As portas vão estar abertas. Te agradeço o convite. Também gosto muito da tua família, adoro a Helenice, manda um beijo pra Helenice, ela já aprontei muito, ela pode contar as histórias lá, né, porque estudava no Pelicano. Você, Lucas. Conheço o Lucas, conheço a Laura também, conheço a família inteira, então tá tudo em casa. Tudo em casa. E conheço a Jojo também. A Jojo. Esse é o pai da Jojo. Obrigado, fiquei muito honrado com o convite. Tá bom, meu irmão, Deus te pague. Valeu. Bora, Bacon, bora. Muito bem, gente, ó, Rubens Mussolini Massa, né? Mestre em PhD, mestre em PhD em empreendedorismo e decisões sob incerteza, professor e coordenador da disciplina de experiência de empreendedora na Escola de Administração e Empresa da Fundação Getúlio Vargas e CEO da Recreativa, essa empresa que nós estamos falando aqui, de 73 anos, tá bom? Esse é o nosso podcast e você continua com a gente por aí, né? Sempre nos acompanhando, compartilhando. Estamos por aí, tá bom? Em todas as plataformas. Vamos lá, Bacon? Me lembrando aí? YouTube, Instagram, Spotify, na Deezer e por aí vai, né? Tá bom. Na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais um podcast. Queira Deus que sim. Você daí e nós aqui. Tá bom? Um forte abraço, fica em paz, vai na fé. A gente se fala. Até lá.